Aliás, ontem nós noticiávamos aqui, né, bem no momento em que esse atentado acontecia lá em Nova York, né? Aliás, o primeiro atentado desde 11 de setembro de 2001, que havia acabado de acontecer, né? Ao todo, agora confirmando, fechando o noticiário, ao todo 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas depois que Sayfullo Saipov, de 29 anos e nascido no Uzbequistão, avançou sobre ciclistas e pedestres usando uma caminhonete no sul de Manhattan. Nesta quarta-feira, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, confirmou que o autor do atentado tem ligações com o Estado Islâmico. O terrorista é residente legal nos Estados Unidos há 7 anos, foi caminhoneiro e também trabalhava como motorista de Uber. O presidente norte-americano, Donald Trump, determinou o reforço do programa de controle de estrangeiros. Aliás, ele concedeu também uma entrevista agora à tarde. Segundo ele, ser politicamente correto, Vera, começa esse tema com você, é bom, mas não para estes casos. E agora promete endurecer. Primeiro, a tua análise sobre esse atentado, que a gente já noticiava ontem aqui, e se essa medida, até a pergunta do ouvinte aqui, vai ter alguma eficácia. Realmente não há que se ser politicamente correto em relação a isso. Não se exige isso do presidente dos Estados Unidos, nem de ninguém, não é disso que se trata. Há que se ser politicamente efetivo. Eu tenho dúvida se a mudança só na lei vai ser efetiva no combate a esse tipo de terrorismo que agora chega aos Estados Unidos e que já vinha se manifestando bastante nos últimos atentados na Europa, Patrick. Esse atentado de um homem solitário que vai lá no meio de uma multidão num dia comum e ou investe com um carro contra as pessoas, ou atira, ou esfaqueia, comete atentados que não precisam de grande logística, de artefatos super letais, precisa só de um homem com ímpeto e muitas vezes não pouco mais que um carro. Então eu tenho dúvida da efetividade da medida do presidente Donald Trump. É lógico que neste momento ele vai usar a retórica que ele já usava antes, ele não está sendo incoerente com a sua própria ideologia, com a sua própria política migratória e com o que ele acredita efetivamente em relação a isso. É a doutrina Trump que ele está aplicando. Então, nisso, não se pode dizer nada. Ele está levando a cabo aquilo que ele falou que faria e que ele vem praticando na presidência. Eu não sei se isso é efetivo, não sei se é a melhor maneira de combater o Estado Islâmico, mas eu também não sei qual é a maneira para evitar esse tipo de atentado. Se falou de ontem para hoje muito por especialistas em colocação de barreiras físicas nas ruas, em algum tipo de inspeção física. É muito difícil, é como você caçar uma agulha num palheiro numa cidade do tamanho de Nova York, do tamanho de Madrid, de Paris, de Londres. Barcelona. Nem isso seria efetivo. Então é um terrorismo mais difícil de combater, mas eu acho que o que tem de ser feito e está sendo feito em grande medida, e isso eu acho que pode ter uma efetividade maior, é combater o Estado Islâmico nos lugares onde ele está enraizado, aí sim, territorialmente, politicamente, estrategicamente. Na Síria, no Iraque, eu acho que esse combate tem que ser feito, tem que ser levado a cabo, mas simplesmente apertar a política migratória, eu não sei se tem efeito para esse fim. O que você acha, Andreasa? Essa modalidade de terrorismo, ela é especialmente dramática porque me parece ter força de resistir, mesmo que a atuação no combate ao Estado Islâmico no mundo todo, especialmente onde ele está implantado, né, o seu coração, o seu cérebro, mesmo que se acerte na estratégia de combate ao Estado Islâmico, mesmo que se acabe, que se dilapide a estrutura do Estado Islâmico, como em certa medida foi feito com a Al-Qaeda, o que sobrar do Estado Islâmico será capaz de continuar mandando desde lá a mensagem que colhe terroristas como esse. Quer dizer, o efeito da mensagem permanente, diariamente solta, inclusive nas redes sociais, fundamentalmente via internet. Estímulo permanente para que indivíduos isolados, né? O sujeito é identificado como ligado ao Estado Islâmico, e de fato ele é.
Mas não é formalmente, ele não teve um treinamento, ele não veio de lá, do Uzbequistão, já como membro do Estado Islâmico. Não, ele foi arregimentado já em território americano, por meio de uma mensagem contínua. Ele tem uma filiação afetiva ao Estado Islâmico. E aí, numa espécie de terrorismo, vou usar uma expressão que não faz muito sentido, mas espero que vocês entendam, uma espécie de terrorismo de guerrilha, né? Essa ação de oportunidade. Pega um caminhão, pega um ônibus e sai atropelando as pessoas. Não me parece ser possível controlar isso. Isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Mas uma coisa é fato. Vejam que esse terrorista entrou nos Estados Unidos através de um bizarríssimo sistema de sorteio de visto. Isso é algo que, para mim, considerando um país como os Estados Unidos, com o controle que tem, não faz sentido que se faça sorteios para que alguém possa entrar nos Estados Unidos. Isso tem que acabar. Então faz sentido, não vai resolver o problema, mas faz sentido que se aperte um pouco, seja mais rigoroso sobre a concessão de vistos. E é duro dizer isso, e aí entra a questão do politicamente correto. O sujeito não veio do Brasil, né? Esses terroristas vêm de lugares específicos. Então, é preciso restringir essa origem, lamentavelmente. O que você acha, Marcelo Madureira? Não, em primeiro lugar, eu acho meio paradoxal eu discutir esse assunto. Ele não veio do Brasil, de fato, Andreasa. E o Brasil é o campeão mundial de assassinatos, de crimes, de mortes violentas, né? Então, a gente está discutindo um episódio de violência que é bastante pontual. Queremos que a gente queira ou não, é um episódio pontual. Né? Infelizmente, né, lamenta-se o número de vítimas, mas felizmente o número de vítimas é muito menor do que a gente tem de assassinatos aqui diariamente na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o fato, essa é uma verdade. O que me deixa muito preocupado é o uso político desses atentados. Por lado, óbvio, pelo lado do Estado Islâmico, né, que quer disseminar o pânico, a insegurança, e por outro lado, aqueles políticos, né, que querem fazer disso demagogia, populismo, e acabam implantando, na verdade, um irracionalismo, preconceito, medidas absolutamente ineficazes, que não aumentam em nada a segurança da população. Eu acho que o discurso correto é mostrar que nós estamos do lado da civilização. Sejamos nós ateus, cristãos, judeus, muçulmanos, ubandistas, ou árabes, ou asiáticos, sei lá de onde a gente vem. Existe uma coisa que é chamada civilização, que é a antítese do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é a anticivilização. Eu acho que é esse o discurso, e é isso que vai trazer a segurança. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos e combater isso com racionalismo, com racionalidade, com cultura, com educação, e não com histeria. Essa é que é o que me traz toda vez que eu vejo um atentado desse, porque é isso, a tática agora é essa, são os chamados lobos solitários, esses atentados pontuais, né? Infelizmente morre um número de pessoas, felizmente não é um número tão grande, mas a repercussão, né, a histeria que isso provoca é muito semelhante a um grande atentado, como se fazia antigamente, que é muito mais complexo, a logística e tudo mais. Temos que conviver com isso e só vamos ganhar disso no longo prazo, com a bandeira da civilização. Essa que é a nossa bandeira. Embora eu ache que a mudança de política não é efetiva, em relação a esse aspecto específico que o Andreasa falou, do sorteio, suposto sorteio de visto, isso eu também acho uma bizarrice. Isso não faz sentido para lugar nenhum no mundo. Você tem que fazer a concessão de visto de acordo com critérios objetivos, de antecedentes da pessoa, de periculosidade, de se ela já está na mira dos órgãos de inteligência, etc. Ainda assim, é difícil de você coibir, de você pegar todo mundo que é terrorista em potencial. Mas se você fazer a concessão de visto por meio de sorteio, não dá. Nem nas Casas Bahia é admissível um negócio desse, quanto mais nos Estados Unidos.